entender o que vem a ser esse tipo de sinais, a gente vai falar na aula que vem, classificar, mas vão precisar também de um pouquinho, né, de transformada de Fourier. Tanto a transformada quanto a série de Fourier. Então vamos começar aí com a expansão na forma trigonométrica da série de Fourier. Quando é que uma função tem que ser uma função de variável real que satisfaz as condições de Dirichlet. Tem que ser periódica, esse período óbvio, finito. Ela tem que ser unicamente definida, quer dizer, todo ponto ela é definida. Entrou alguém, eu permiti e sumiu a tela de novo. Vocês estão vendo a tela? Eu não estou vendo. Como é que eu volto a tela? Estamos vendo, professor. Para mim sumiu aqui de onde tem o quadro. Deixa eu entrar. Fui fazer uma permissão. Quando eu permiti, ela sumiu aqui da minha tela. Só um instantinho. Vou entrar nela aqui de novo, né? Pelo menos. Beleza, então, como eu ia falando, tem que ser periódica, né? Tá só entrando gente, toda vez que eu vou, ela some do meu mapa aqui. Só um instante. Então, beleza, voltando. Então, periódica, né? Ela tem que ser definida, qualquer ponto que eu pegar a variável t, essa função é definida, não existe nenhum ponto vazio. Não sei o que é a função. Então diz menos infinito a mais infinito. Qualquer ponto que eu pegar em R, a função está definida. E isso pode acontecer também para um número finito de descontinuidade. Em alguns pontos a função pode ser não contínua. Mais uma quantidade finita de pontos. É como um degrau, né? Acontece um degrau, tem aquela transição instantânea. Aquele ponto é não diferenciável, quer dizer, a função é não contínua. Se existirem alguns finitos pontos desse, a série de Fourier é válida. E também, dentro de um intervalo, ela tem que ter um número finito de máximos e mínimos. A função que passa vários tempos lá no infinito e volta, não teria a transformada de Fourier, nem a série de Fourier. E o principal dele, que é o mais usado, ela dentro de um período, se eu pegar um módulo e integrar esse módulo, ela tem que ser finita, essa integral. Ou seja, funções que tendem para zero, né, com o tempo tendendo a infinito, ela vai morrer e a integral não vai ficar indo para um valor infinito. Então, vocês já viram aí em alguns cursos, a série de Trans-Fourier dessa definição aqui, né? Somatório de senos e cossenos, onde os coeficientes são dados por o A0, é um valor médio da função, metade do valor médio em um período. E o AK e o AN, K de 1 para infinito, são dados por isso, integrais com seno e integrais com cosseno. Uma coisa que a gente vale salientar é o período. Então, a função era periódica, tinha um período t, eu calculo a frequência fundamental, 2π sobre t. Então, esse sinal tem uma frequência fundamental aí de 2π sobre t. E os múltiplos dessa frequência são chamados de harmônicas. Então, tem harmônica, segunda harmônica, terceira harmônica, quarta harmônica, enésima harmônica. Uma coisa que é interessante, quer dizer, eu tenho uma função que satisfaz aquelas condições que nós falamos, uma função periódica, para sinais, a maioria das funções que vai acontecer é ser periódica e essa integral aqui ser finita.
isso acontece, tem transformada de Fourier. As outras condições, naturalmente, já acontecem sinais. Uma característica dessa transformada, se a gente pegar aqui a integral do seno e do cosseno, qualquer que seja o múltiplo k e n aqui diferente de zero, a integral de k, seno de k, ômega zero, vezes cosseno, é zero. Qualquer que seja o k e o n. Já se eu tiver a integral do seno vezes seno, ela é zero se o k for igual a n, que dá um pé de uma... Né? E se k é diferente de n igual a zero, que é diferente. E se o k é igual a n, ela dá meio de k, quer dizer, não zero. Né? Só se o k for igual a n. Outra situação, k igual a n, esse que tem os dois maior que zero, aqui igual a zero, se for igual a zero dá zero, né? Seno de zero é zero. E aqui também a do cosseno acontece a mesma coisa. Né? Só é diferente de zero se o k igual a n. Essas características dizem que funções senos e cossenos são funções ortogonais. Ou seja, se a gente olhar desse ponto de vista, quando eu estou vendo aqui a série de Fourier, que é esse somatório, ele é uma decomposição. É como se eu tivesse as funções ortogonais, a fundamental e suas harmônicas, fossem vetores, uma base para um espaço vetorial. Então, na realidade, é uma generalização do conceito de espaço vetorial. Quer dizer, o conceito de espaço vetorial não é só para o Rn, Cn, ela vale para funções e para outras estruturas matemáticas, desde que eu consiga representar por uma soma e essas somas sejam de funções ortogonais, ou de sequências ortogonais, ou outras coisas. Então está aqui a série de Fourier. Então, qualquer sinal periódico, consigo transformar nisso. Fourier era meio maluco para chegar nisso? Não. Na época, né, esse conceito de espaço vetorial ele nem tinha ainda, mas ele estava trabalhando com resposta de sistemas térmicos. E ele percebeu, né, que a linearidade, quer dizer, quando eu entro com um sinal com uma frequência, a resposta tem a mesma frequência. Não muda a frequência. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Se a gente pode olhar essa série, eu entrar no somatório. Quando eu entro nesse somatório, eu estou vendo um cosseno para cada k. Cosseno e um seno, um cosseno e um seno. Que são senoidais, sinais que têm uma determinada frequência. Então, a resposta desse sinal só vai ter dependido dessa frequência. Então, tinha uns sinais que ele estava trabalhando, ele não conseguia resolver o problema, mas se ele usasse o princípio da superposição e esse fato, ele conseguiria resolver os seus problemas. Aí, observou isso e estudou e chegou aí nessa série de Fourier. Beleza? Então, vocês já viram a série de Fourier em circuitos 2, sinais e sistemas, né? Talvez em mais algum outro assunto de telecomunicações. Né? Então, série de Fourier eu posso ter a representação exponencial e a trigonométrica. Né? Só se lembrar da relação de Euler, né? Que um seno mais um cosseno dá uma exponencial. Então, consigo chegar aqui na forma trigonométrica. Né? Porque a forma trigonométrica, a gente está vendo aqui que eu estou vendo de menos infinito a mais infinito. Né? Então, os coeficientes dessa série estão que eles aqui,
Ele pode ser calculado pela integral da função vezes o e elevado a menos jk ômega zero, ou se eu já tiver a série trigonométrica, eu posso, através do A e do B, achar esse coeficiente aí da expansão trigonométrica. Uma característica, se a função f é real, que é o nosso caso, né? O c de menos k é igual ao c conjugado do k, ou seja, a série para o lado direito, os coeficientes para o lado direito são exatamente os conjugados para o lado esquerdo. Essa que a gente está falando aí é uma simetria, né? O coeficiente do lado direito, de 0 a infinito, e do lado esquerdo, de menos infinito a zero, são conjugados os coeficientes. Exatamente para poder as duas compor, dá o cosseno e dá o seno, né? Quando ele compõe essas duas partes. E se eu quiser a amplitude da harmônica, tem as harmônicas, né? Os múltiplos de frequências, k ômega zero. A amplitude é só pegar aí o módulo, C é um número complexo, eu pego aí a amplitude como sendo o módulo desse número complexo. Né? Então, uma relembrada aí do Fourier, a gente vai precisar dessa série. E outra característica é que só vai ter C, CK. K é um número pertencente ao conjunto dos inteiros, quer dizer, são discretos. Né? Então, o espectro de frequência é discreto, só vai existir ganhos nas harmônicas e na fundamental. Lembrando que também zero, né? O zero DC. Zero, frequência zero é DC. Então, tem lá o C0, tem o A0 e o B0. Então, também tem um componente DC, né? Como estava lá na expansão aqui, né? Componente periódicos, senoidais, e tenho uma parte que é DC, o sinal. Perguntas, dúvida? Quem quer tirar alguma dúvida sobre a série? Por enquanto, tranquilo, professor. Todo mundo está tranquilo, né? Então vamos ver aí alguns exemplos. Os exemplos clássicos aí. Tem uma onda quadrada, né? Ela está variando aí entre mais 1 e menos 1, dependendo do tempo. E o período dela é T, né? O T aqui. Então é uma onda periódica, satisfaz todas aquelas condições. Aqui ela não é diferenciável, né? Tem uma transição rápida aqui nesses instantes. T e menos T sobre 2. Mas são finitos pontos. Então ela tem a série de Fourier. Então, se o período é T, eu tenho a fundamental aqui, vai ser a frequência fundamental 2π sobre T. E consigo calcular todos os A's. O AK. Função vezes o cosseno. Isso vai ser zero. Por quê? Quem poderia falar por que essa função, essa integral é zero, rapidamente? Isabela? Isabela, por quê? Isabela? Sim, professor. Por que essa integral dá zero da função cosseno, sem resolver a integral? Não sei lhe dizer no momento. Cosseno é uma função par ou ímpar? A pandemia apagou a memória. É par, professor. É uma função par, né? Então, essa função que nós temos, a f, é par ou é ímpar? É ímpar.
Função ímpar, né? F de t é igual a menos f de menos t. O lado é o simétrico do outro, não, né? Quando ela é par, se eu olhar para um lado, para o outro, são simétricos em relação à origem. Essa ela é exatamente virada, né? Então, f de t é igual a menos f de menos t. Então, função ímpar. O produto de uma função par vezes uma ímpar dá ímpar. Ou dá uma função par, né? Então, dá zero. Porque se eu integro uma função par no período, o lado positivo do negativo mata, né? O lado está para cima, integral positivo, o lado que está para baixo do negativo, as duas somam dá zero. Beleza? Então, isso aqui deu zero. Então, só resta agora o coeficiente. Aqui eu vou ter uma função ímpar no B. Então, todos os A's, inclusive o A0, né? Que a fórmula do A0 é a mesma do AK. Então, ela não tem componente DC. A gente percebe isso pelo gráfico. Fábio Ricardo, por que eu poderia perceber que ela não tem componente DC olhando o gráfico do F? Porque ela está no meio aí do eixo X. No meio, é simétrica em relação, né? O eixo X. Então, nesse caso, né? Não tem sinal DC, o A0 vai ser zero. E pelo produto aqui ser par, ser ímpar, né? Isso aqui vai dar zero. Já o seno tem uma função ímpar vezes ímpar. Ímpar vezes ímpar vai dar par. Então não vai ser zero. Calculei a integral e está aí. Né? A integral dos função eu decompus em dois pedaços, porque tem que integrar em um período, eu peguei de menos t sobre 2 a t sobre 2. De menos t sobre 2 até zero, ela é menos 1. Do outro lado, de 0 a t sobre 2, ela é 1. Então eu tenho esses dois pedaços aí de integrais. Então, integral do seno menos seno do cosseno, integral do cosseno da menos o seno. Esperei que toda hora eu estou sumindo a tela. Quando chega alguém, eu entro e some do meu computador, que some a tela. Beleza? E substituí os limites e cheguei a essa conclusão aqui, né? 2 sobre κ, 1 menos cosseno de κ. Logo, posso dar uma arrumadinha, né? Se o cosseno de κ for 1, isso aqui dá zero. Cosseno de κ, 1 acontece nos múltiplos pares de π. Então, se o K é par, o B é zero. Se o K é ímpar, ele vai dar menos 1, 2 vezes 2, 4. Cheguei nos BK. E, por fim, a expansão aí na série. Então, só acontece as frequências. Né? Aqui teve um errinho aqui, não tem esse ômega aqui. Eu acabei a W, né? Era ômega, eu botei o ômega e não tirei o W. Então, isso aqui só existe as harmônicas ímpares. Ó. Fundamental, terceira harmônica, quinta harmônica. Então, para essa série aí só existiu a quinta, porque ela era uma função ímpar, então só vai existir as harmônicas ímpares. Beleza? Eu fiz um programinha no MATLAB, né, e rodei esse programa para alguns valores de n. A soma ia até infinito. Então, fiz até n, o n tendendo a infinito, dá a mesma coisa. E lá no MATLAB eu fiz esse programa e rodei. E está aqui os gráficos. N igual a 2, está uma perfeição, mas já dá a ideia que vai dar uma onda quadrada, né? Que é essa soma de senos, que é meio esquisito você somar vários senos e dar uma onda quadrada.
Mas está aí, mostrando que o N2, se eu botei o N250, já está perfeito, né? Botei aí de 0 para frente, só o gráfico. Não, está uma parte negativa também, né? Está de menos 15 a mais 15. Então, o gráfico mostra que funciona. Matematicamente, aquele somatório de senos e cossenos é a onda quadrada. Então, se eu tiver um sistema linear, se eu aplicar aquela onda quadrada, resolver essa equação diferencial ia ser complicado por causa dessas transições. Toda hora ia ficar até que, são duas, né, equações diferenciais, se tiver nesse intervalo é isso, se tiver nesse outro é isso. O que acontece nessa transição rápida? Poderíamos ficar loucos. Mas se eu fizer jogar cada uma dos sinais senoidais dessa somatória, a resposta vai ser senoidais. Depois vai mudar o quê? Um probleminha de fase, um atrasozinho de fase e a amplitude que vai variar de acordo com o ganho DC do sistema. Então, tinham vantagens em olhar por aqui, desde que se aplique o princípio da superposição, ou seja, só é válido para sistemas lineares. E vem outro sinal que a gente vai precisar. Um trem de impulsos. Quem é? É uma função periódica. Só que não é uma função matemática contínua, né? É uma função generalizada aí, com todo ponto é um impulso. Se a gente lembrar aí as propriedades do impulso, né? Ela está acontecendo, por exemplo, esse impulso aí que está no zero, esse cara aqui é um impulso que aconteceu no instante zero. Zero mais e zero menos é zero. No instante zero ele é infinito. Outra característica é que a área, se eu integrar a área entre zero menos e zero mais, dá 1. O integral do impulso é 1. Então, é uma função periódica. E é uma função par, né? Está simétrico aqui em relação ao eixo dos y. Então, função par. E plotei o gráfico aí para um período de 5 segundos. Então, cada 5 segundos ocorre um impulso. Então, a frequência fundamental, 2π sobre 5. Representação na série, eu vou colocar aqui a série trigonométrica. Fiz no outro a série expansão na trigonométrica. Vamos aí de novo, primeiro aí pela exponencial. Então, função integrada em um período. Então, em um período, eu vou escolher aqui de menos t sobre 2 a t sobre 2. Então, nessa região, ela é um impulso na origem. Impulso de t. E definição aí do coeficiente CK, essa integral. Ora, uma das propriedades do impulso é a função vezes a integral. Então, se eu multiplico esse impulso por uma função, ele é zero, exceto na origem. Então, fora da origem, o valor dá zero. Então, integral de uma função vezes o impulso é a função no ponto onde ocorre o impulso, nesse caso, a origem. Então, se eu pegar exponencial, fizer t igual a zero, vai dar zero aqui no expoente, é elevado a zero dá 1. Dá 1, ficou 1 sobre t. Ou seja, todos os coeficientes CK serão 1 sobre t. Então, moleza, né? A função expandida exponencialmente está aí. Vai ser essa soma aí de exponenciais. De menos infinito a mais infinito, 1 sobre t, o CK é constante, e o E elevado a JK ômega 0 t.
Mais uma vez aí agora, pela representação trigonométrica, eu vou calcular o A0, separei dessa vez. Então, função de integrada de menos t sobre 2 a t sobre 2, delta de t dt, aí novamente integral de uma função vezes o impulso. Né? Integral do impulso dá 1, 2 sobre t, o A0. Se eu pegar o AK, vai acontecer a mesma coisa, né? Função vezes o cosseno. Então vai dar o cosseno na origem. Né? O impulso está acontecendo aqui no instante zero. Então, se ele acontece no instante zero, cosseno no instante zero dá 1. Né? Logo, integral 2 sobre t. Né? Beleza? E se eu for olhar o B, agora o B deu 0. Por que foi 0, Vitor? Vitor, Eu estou. por que foi 0 essa integral? No ponto em que a função da Clodira aqui assume aquele valor de infinito, ela vai pegar o valor da função e o resultado disso vai ser o valor da função do A seno. função no instante zero do seno é 0, dá 0. Eu É, poderia olhar também de outra forma também, com aquela coisa de pai e ímpar, né? verdade. Então, o sinal M, que nós chamamos de M, era o trem de impulso. Então, eu vou sempre usar essa notação M, porque isso é um sinal modulador. Então, o M de modulador, a gente vai usar esse sinal, ele vai ser modulado em amplitude, quando a gente for usar como sinais amostrados. Eu chamei já de M para a gente ir acostumando. Então, o M, eu posso vê-lo como essa série de cossenos. Na forma trigonométrica, 1 sobre t, 1 mais 2. Né? Somatório desses cossenos. E posso vê-lo também. Né? Eu acabei também, ainda pisei na bola, que é o M, né? F de T. Que eu vou trocar aqui para M depois. Beleza? Então, o M de T, que era esse trem de impulsos, aqui a gente vê claramente que é um trem de impulsos, né? Que tem os pulsos deslocados, cada K. Aqui a gente não percebe que é um trem de impulso, a gente nem acredita que vai ser esse gráfico, né? Mas também é um trem de impulso. Ele pode ser representado dessa forma e também dessa forma, pela exponencial, pela série trigonométrica e pela uma sequência de impulsos lá. Tudo é a mesma função. A gente perceber aqui, agora eu vou ter todos os harmônicos, né? Apareceu o B, foi o A, é sempre 2T, qualquer que seja o K. Então, tem aí todas as harmônicas. Fiz um programinha lá no MATLAB e plotei o gráfico usando a expansão. Então, ao invés de botar até infinito, eu botei até N. Né? E fiz um programinha. Integrei para N30, olha lá. Já começou a ficar que tem os efeitos do seno, né? Aqui se somando, dá essa área mais escura que está aparecendo aí. Mas quando o N cheguei em 500, olha lá os impulsos. A amplitude já está bem maior, está vendo aqui, quando eu estava com 30, a amplitude estava em torno de 12, que já está em 200. Se esse aqui for para infinito, a amplitude vai para infinito. Beleza? Então,
Quando estivermos usando o trem de impulsos, eu posso olhar de 3 formas diferentes. Tem momentos que eu vou olhar pela série trigonométrica, vai existir momentos que eu vou ver esse cara pela série exponencial, e vai ter momentos que eu vou ver aí como uma sequência de impulsos. Qual a melhor forma? Vai depender da aplicação que eu estiver usando isso. Se eu quero... é um trem de impulso, isso aqui é mais óbvio. Né? De imediato eu vejo, associo esse somatório a esse gráfico. Os impulsos estão acontecendo nos múltiplos de KT, múltiplos do período. Então, aqui, o período é 5, 10, 15, 20. Se eu olhar aqui, essa noção de tempo eu perdi mais, né? Mas eu tenho aqui a frequência, o ômega zero. Eu sei que nos múltiplos de ômega zero vai ter impulso. A mesma coisa aqui pela exponencial, pela trigonométrica. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre alguém? Quem quiser tirar alguma dúvida, é agora, que a revisão é só hoje de Fourier. Professor, o senhor poderia gravar a aula? Então vamos lá. Então vamos ver mais um sinal que eu preciso. Professor, sobre Fourier tá tudo tranquilo. Agora, uma pergunta, desculpa interromper. O senhor pretende gravar a aula? Tu disseste que tinha aqui no opção de gravar, eu entrei aqui, acabei não enxergando. Se o senhor quiser, eu posso orientar rapidamente, é bem rápido o processo. Tudo bem, aqui porque disseste que eram os pontinhos. Quando eu entro no pontinho, não aparece opção de gravar. O senhor está na tela do Meet, né? Aí na tela do Meet tem os 3 pontinhos que vai abrir as opções. Aí nessa janelinha que vai abrir, acho que deve ser a primeira opção, tem gravar reunião. Aqui tem quadro de comunicações, o primeiro. Quadro de comunicações, não tem um acima gravar reunião, não. É isso? Não aparece. Talvez, pode ser que seja por conta do senhor estar usando uma conta do Gmail pessoal. Eu não abri pelo fã. Se for pelo fã, aí ele habilita, sim, essa opção. Aqui não aparece essa opção, aparece... Então eu vou ter que pegar um e-mail institucional, que uma época que eu era da FUCAP ainda pedia, e não disseram que estava com problema e não me deram, e depois eu acabei não indo mais pedir e-mail. Tenho que pedir o e-mail lá para poder Entendido, habilitar. professor. Então, primeiro aparece quadro de comunicação, alterar layout, tela cheia, ativar legenda, aí vai. Só você não consegue gravar, não? Não aparece a opção de gravar. Entendido, professor. É só com a conta institucional mesmo, se tiver da UFAM. Ok. Tanto que eu pensei em gravar, até eu te falei que eu estava pensando em usar o OBS. Aí tu falaste que podia. Só que hoje de manhã eu entrei, virei, não dá. Entendido, professor. Sem problemas. Falou. Então, Obrigado. beleza. Vou ver se eu resolvo esse detalhe. Então, beleza aí com o impulso. A gente vai enxergar esse cara matematicamente, o gráfico, todo mundo tem a noção, que é esse gráfico, e matematicamente eu vou ter 3 caras. A cara de sequência de impulso, a cara com o somatório de exponenciais e uma carinha com o somatório de cossenos. Está vendo que ele não tem seno. Só tem os componentes do cosseno, exatamente porque lá estava uma função par. Então, quando a gente vai mostrar sinais, a gente vai falar de sinais na aula que vem, mas o que é mostrar? Eu olhar em alguns momentos. Né? Então, olhar em alguns momentos é como se eu ligo e desligo. Quero ver, ligo, não quero mais ver, desligo. Interruptor. Então, isso eu vou mostrar um sinal. Só que eu posso fazer isso instantaneamente. Se eu fizer isso instantaneamente, ligo, desligo, é como se fosse um trem de impulsos.
Mas isso é uma coisa ideal. Se eu ligar e desligo, eu não vou acabar vendo nada no sinal. Né? Ah, não vou conseguir ver. Na prática, eu não consigo, mas eu consigo fazer isso. Ligo o interruptor por um momento e desligo. Então, eu botei aqui um tempo gama. Por um instante gama, eu vou ficar ligado. Desligo, fico desligado aqui até novo período. Cheguei nesse período T, ligo de novo por um tempo gama e desligo. E aí sucessivamente. Então, fiquei com um trem de pulsos. Só que a amplitude desse pulso, eu vou botar 1 sobre gama. Quanto menor esse pulso, maior a amplitude. Se esse pulso tender a zero, a amplitude vai para infinito. Caio no trem de impulsos. Então, matematicamente, o que é o trem de pulsos? Está aqui ele tem amplitude 1 sobre gama e é um degrau que começa no instante múltiplo de t, beleza? Do período, cada múltiplo do período ele começa e tem uma duração de gama. Então, quando chegar em kt mais gama, ele morre. Retiro o degrau. Superposição. Então, esse M aqui, a gente vê claramente que corresponde ao gráfico. Né? Onde a função aí, delta menos 1, é a função da grau. Ela é 1, t maior ou igual a 0, 0, t menor que 0. Então, eu consigo dar um degrau, tirar, usando esse somatório. Vou calcular, expandir. Seria uma função periódica? Né? É uma função periódica. Então, vou calcular aí, vou partir aqui para a expansão na série trigonométrica. Então, calcular o CK. Apliquei a definição, a função vezes E elevado a menos JK ômega 0T dt. Integrei, substituí os limites. Então, cheguei aqui. Então, não gostei muito dessa representar. O que é isso? O que dá um gráfico? Se você for fazer um gráfico disso, ficou um pouco complicado. Aí coloquei em evidência aqui esse cara, E elevado a J, K ômega 0, gama sobre 2. E o sinal negativo eu troquei para cá. Multipliquei aqui para dentro. Então, esse cara vezes esse dá 1, é o menos 1 vezes 1 daqui. E esse cara que era aqui vai dar do lado de cá. Então, ele vezes ele dá ele aqui. Ou seja, não alterei nada, né? Foi que eu ganhei. Isso que ficou aqui dentro já tem uma carinha de seno, né? É uma função melhor para a gente trabalhar graficamente, a gente tem noção de gráfico. Então, isso é um seno. Então, para ser um seno, foi o que eu fiz, dividir por 2, que não aparecia aqui. Então, eu coloquei esse cara, dividir por 2. Então, multiplico por 2 para não alterar. Está vendo o gama aqui, ó? Então, para não alterar, multipliquei e dividi aqui o denominador, né? Multipliquei o denominador por 2 e, ao mesmo tempo, dividi o denominador por 2. Então, fiz nada. É a mesma coisa. Mas isso melhorou bastante a carinha do CK. Isto é um seno e aqui é K ômega 0 sobre 2. É um seno de x sobre x. Argumento do seno é o mesmo daqui de baixo. E sobrou esse carinha aqui. Né?
Então, ficou aí um seno de x sobre x. Beleza? Ora, gráfico de seno de x sobre x é uma função aí conhecida, principalmente em telecomunicações, o pessoal de comunicação trabalha muito com isso. É chamado de função sample. Amostra, outros chamam, os matemáticos chamam de sinc. Né? Essa função tem uma séria propriedade. Se eu pegar a integral dela de menos infinito a mais infinito, dá zero. Dá 1, quer dizer. Se ela, quando tende a zero, seno de x sobre x, tendendo a zero, o seno vai para zero, mas seno de x sobre x vai para 1. Então, ele tem uma série de propriedades e um gráfico conhecido. Então, se eu expandir a função usando isso, os coeficientes CK, está aqui ele, então deu uma arrumada, está aqui. O que a gente percebe? Os coeficientes agora não são mais uma constante. Né? Quando eu tinha um impulso, os coeficientes eram 1 sobre t. Lembra da anterior? Vou colocar ela aqui, ó. Os coeficientes tudo foram igual, né? Lá na forma exponencial, para comparar lá. Os coeficientes todos iguais. 1 sobre t. Agora não são mais constantes. As amplitudes estão caindo, né? Ela tem 1 sobre t, mas tem essa parte aqui, o seno está variando entre menos 1 e 1 seno. E isso aqui, quando começa a crescer o K ômega zero, o K cresce, o denominador vai aumentando. O numerador é limitado, é menos 1, no máximo menos 1 e mais 1. Logo, as amplitudes vão cair. Né? Isso aqui influencia na amplitude? Gabriel? Gabriel, por favor, Gabriel Figueiredo, não sei se tem dois. Gabriel? O cara ligou e foi dormir. Alô, alô? Marcelo? Eu acho que por causa do T vai influenciar a amplitude, sim. Isso vai mexer na amplitude? O que é? Isso aqui é um seno mais um cosseno. Não é? E a amplitude de um seno mais um cosseno, com módulo 1. Vai ser sempre 1, né? A amplitude desse cara, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, sempre é 1. Então, essa parte aqui não influencia na amplitude. Beleza? Então, a amplitude desse cara é um módulo de CK. Então, pegando o módulo de CK, é um módulo de CK, está aqui. O CK é um módulo disto. Varia, depende do K, e o módulo da parte exponencial, sempre 1. Outra coisa, por que apareceu isso? Se a gente lembrar de propriedade de Fourier, a propriedade de um deslocamento, né? No tempo. Eu desloquei no tempo, tá vendo que se eu botasse aqui o meu eixo aqui no meio, ficava simétrico, tipo a onda que a gente viu lá, a onda quadrada. Se ela é uma onda simétrica, o eixo estaria bem no meio de T. Esse aqui não está, eu desloqueio. Por isso que apareceu esse exponencial. Se ela fosse uma onda simétrica, esse exponencial não iria aparecer. É porque eu preferia a onda simétrica, não simétrica. Porque normalmente, se
Então, num caso real, eu começo a ligar a chave em algum instante. E nós vamos dizer, para nós esse é o instante inicial, está igual a zero. Beleza? Então, antes não existia parte negativa. Então, liguei está igual a zero, fica mais próximo do que vai acontecer no real. Então, vamos ver algumas coisas aí. Quanto maior a frequência de uma harmônica, menor é a magnitude. Maior a frequência, o K está aumentando, o denominador está crescendo. A amplitude vai caindo. Quando o K tender a infinito, isso vai para infinito. O módulo vai para zero. Então, CK vai cair para zero. Outra coisa, se o gama tender a zero, nós vimos quando o gama tende a zero, o meu trem de pulso vira um trem de impulso. Olha lá o que acontece com o CK. Se o limite tender, se o gama tender a zero, isso aqui vai para 1, né? Seno de x sobre x. X tende a zero. Para zero. O gama tendeu a zero, isso aqui vai para 1. Sobrou 1 sobre t. Então, o impulso, trem de impulso, foi para exatamente a forma do trem de impulso. Outra coisa, quando é que esse cara vai ser zero, CK? CK vai ser zero só no infinito? Fábio? E que ponto CK vai ser zero? Fábio? Ó, pessoal, vou começar a dar falta e quem liga e vai embora. Fábio? Carla? Oi? Em que ponto vai ser zero, professor? Não sei, não. Olha lá o CK. Sob que condições isso vai ser? Quem está variando é o K. Isso aqui nunca vai ser zero, né? Que é exponencial. Então só resta quem para poder zerar? O seno, né? Seno. O seno vai ser zero. Seno é zero, em zero e em π. Então, toda vez que for um múltiplo de zero ou de π, ou seja, kπ, o K inteiro, o seno é zero, então o CK morre. Beleza? Então, toda vez que acontecer zero, seno de K, aquele cara ser zero, vai acontecer isso aqui. Ou seja, eu vou botar o seno de K ômega zero gama sobre 2 igual a Kπ. Só que não é o mesmo K daqui. É outro múltiplo, qualquer múltiplo de π. Então, vou botar Nπ. Então, quando isso aqui for igual a Nπ, onde K e N são inteiros, o seno dá zero. Então, se eu fizer... Então, vai dar isso. Passo para um lado, passo para o outro, os caras... Ou seja, acontece quando o múltiplo de ômega zero, que é a frequência fundamental, 2π sobre t, também existe um múltiplo inteiro de 2π sobre gama, que é uma frequência, né? Uma frequência angular. Quando esses dois caras forem múltiplos em comum, o seno vai dar zero. Seno dando zero, o módulo é zero. Outra coisa é que o componente DC não depende de gama, é 1 sobre t. Nós já vimos que quando ele tem gama tende a zero, vai ser 1 sobre t. O componente DC daquele sinal só depende do período. Quanto maior o período do sinal, menor será a magnitude dos componentes. Beleza?
Aumenta o período, estou aumentando o T. Se o gama tender a T, ou seja, eu vou ficar ligando o tempo todo. CK é zero, então não vou. Gama tendeu a T, CK é zero, qualquer que seja K. Então, gama igual a T significa que eu vou estar sempre ligado, né? Ligo aqui e ele é T, ele vai desligar bem aqui. Aí eu ligo de novo. Então é como se não tivesse desligado, fosse um sinal constante. Então, se eu tenho um sinal constante, é um sinal DC. Eu não preciso de senos para representar isso. AK e BK vai ser tudo zero. Ok? Se eu botar na fórmula da integral, o sinal é constante, vou ficar sempre integrais de seno e cosseno em um período. Zero. Então, matematicamente, zero. E, se a gente olhar do lado físico, se ele é constante, ele é um sinal DC. Sinal DC não tem frequência. Zero. Então, tudo morto. E aqui eu peguei, novamente, fui lá no MATLAB e plotei o CK, não para cada K, mas para K ômega zero. Eu botei aqui frequência. Estou vendo o espectro de frequência desse sinal. Então, só existe amplitudes nos múltiplos de ômega zero. Né? Período é 5 segundos, frequência 2π sobre T. 6,28 dividido por 5 dá 1 em alguma coisa. Então está aqui, ó. 1 em 2, 3 em alguma coisa. Então, existiam os múltiplos. Aquilo que eu falei que vai caindo a amplitude. Ó. Os pontos que é zero. O que aconteceu? Por que deu zero aqui? O gama é 1, o período é 5. Múltiplos iguais, 5 vezes isso vai igual a 5. Então, como é que está em 5 vezes ômega zero, é 5 vezes 2π sobre T. 2π sobre T. Eu vou ligar até o MATLAB para a gente fazer algumas continhas, que eu não liguei o MATLAB, acabei. Deixa eu dar uma ligada aqui no MATLAB. Né? Estão vendo o... Então, vamos lá. Eu estou vendo uma tela preta. Não sei se todos também estão vendo. Chegou ou não? Eu não tô vendo. Está vendo que é tela preta? Está apresentando só o PDF, professor. Eu acho que tem que apresentar Está a tela vendo o PDF, né? Isso. Não dá para compartilhar dois ao mesmo tempo, não, né? Duas janelas. Então, vou aqui botar a tela toda, compartilhar a tela toda, só um instantinho. Tem que parar, né?
Compartilhei a tela toda, vamos ver aí o MATLAB. Consegue ver o MATLAB? Agora sim, professor. Eu vou diminuir o MATLAB para poder ter os dois aí ao mesmo tempo. MATLAB e esse cara aqui. Não é o Meet, não. Eita, fechar esse treco. É o... Esse aqui. Então dá para ver as duas, né? Então vamos lá. Período foi 5. Então eu vou ter aí 2π dividido por 5. 1,25. Então, é cada múltiplo de 1,25 no 66, eu tenho aqui os amplitude dos espectros. Está vendo que é um espectro discreto, né? Entre esses caras não existe espectro, só existe nos múltiplos de ômega zero. Múltiplo de 1,2566. Então, em todos os... Daqui para cá, aí onde foi que aconteceu isso aqui? O zero aconteceu aqui. Por que é o zero? É um múltiplo da amplitude, é a mesma coisa com o múltiplo do período, né? Que é 2π a diferença entre eles. 2π sobre t, o outro 2π também. Então, se a gente pegar aqui o ômega aqui, multiplicar por 5, é igual a isso, né? 1 vezes isso, 5 vezes gama, está igual a 1 vezes 5. Então, aqui, quando aconteceu 5 vezes isso, dá 2π, 6,28, né? Isso aqui veio 5, cortou, dá 2π. E 6,28 deu zero. Aqui é 5, 6,28, zero. Aí, 2 vezes isso, dá 12 alguma coisa, zero. E aí vai. Cada múltiplo, a partir daí, cada múltiplo desses múltiplos em comum é como se fosse um MMC, né? O que é um MMC? É o menor múltiplo comum. Então, a gente pega o menor e vai para frente. Beleza? Todos esses pontos que são múltiplos desses começam a dar zero, secando. Ele troca de sinal, sobe, desce. E aquilo que a gente falou, à medida que vai crescendo, a harmônica menor é a amplitude. Isso tem que ficar no sangue. A gente vai precisar desses fatos. Daqui para cá, foi que eu alterei? Mantive o mesmo 5, né? Mantive aí o mesmo período, mas o gama agora foi o dobro. Qual foi a influência do gama? Está vendo que os zeros continuam no mesmo ponto, né? Olha lá. Porque se a gente pegar aqui 5 vezes 2, 10. 2 vezes 5, 10. Então, ele tem múltiplo comum. K e N são diferentes. Então, vai acontecer os zeros aqui, ó. Também lá em 6, 12,1 quebrado, né? 18,1 quebrado. Então, os múltiplos daqueles pares. Mas se a gente perceber, o período é o mesmo. Então, a distância entre os pulsos é a mesma. Só que as amplitudes não são, né? As amplitudes começaram a variar. 0,15, aqui já a segunda é muito maior. Então, tive influência nas amplitudes.
Então, mantive a frequência. Então, o gama, quando eu vou aumentando o gama, eu vou ficando com as amplitudes aí maiores. Se eu olhar isso daqui para cá, o que foi que eu troquei? Cadê? Tinha um que eu tinha usado o período de 10. Eu acho que eu não... Ah, tá aqui 5, tá aqui, o período de 10. O mesmo gama, só que o período, agora eu botei 10, quer dizer, diminuí a frequência, né? A escala aqui está igual, de 0 a 30, tá? Os caras estão mais imprensados, né? Então tem influência aí nos valores. Que a frequência aqui é a metade, né? 2π sobre 10, π sobre 5. Então, até que vai ter os pontos onde é 0, novamente vai ter a mesma coisa, né? Pontos onde acontece 0. Esses caras, um é múltiplo do outro. Então tem aí os secais, são espectros discretos. Eu fiz aqui agora a série. Lá estava pegando só o gráfico do CK, só da amplitude. E fiz a série. Usei o primeiro caso, gama 1 e o período 5 e fiz a série até o termo 10. Não dá a onda, tem um erro na onda. Se eu fizer até 500, já recuperei o sinal, né? Estou com aquele sinal lá que eu via da onda quadrada. Os trem de pulsos. Ok? Ó, esse programinha aqui tá por 500 aí. Eu acho que é ele. Deixa eu rodar. Eu abri aqui o MATLAB, ele já estava... Olha lá. Por 500 deu pulso. Vou apagar aqui, vou botar o N estava... Número de harmônicos estava 500, vou botar o número de harmônico aí igual a 3. Se for só 3 harmônicos, olha lá a diferença. À medida que eu vou crescendo os harmônicos, eu vou chegar. O valor exato vai ser no infinito. Beleza? Então, voltando para cá, agora eu não... tenho aí a síntese do sinal da série de Fourier. Então, os sinais que a gente vai precisar, vai ser comum a gente fazer essas séries, são esses: o trem de impulsos e o trem de pulsos. Então, vamos lembrar essa carinha que esses amplitudes vão ficando cada vez menores. Então, seno de x sobre x tem essa cara, que está para a gente ver a cara melhor. E lembrando aquilo também, ó, lá da propriedade de Fourier. Expansão no tempo, contração na frequência. Então, aumentei o tempo aqui, ó, e para 10, de 5 para 10. Vou comprimir mais na frequência. Beleza? Então, os conceitos vão ser fundamentais para entender os problemas e os efeitos da amostragem. É um assunto aí da aula que vem. Mas tem um problema do Fourier. Só é válido, da série de Fourier, só é válido para funções periódicas. Funções não periódicas não vale.
Então, como usar essas análises de Fourier? Foi jogado na cara dele, numa apresentação, e ele imaginou o seguinte, um sinal não periódico é um sinal periódico com frequência infinita. Então, de 0 a infinito, só vai repetir depois do infinito. Eu não vou estar lá para ver se vai repetir. Então, fica meio abstrato, né? Um cara é matemático, naquela época era matemático, filósofo, os caras eram tudo. E ele teve a ideia na hora, se o período for infinito, eu trato sinais não periódicos. Então, o cara tem transformada de Fourier, está vendo aqui a condição? A transformada é a mesma lá da série. Só que ele saiu do sinal periódico, tirou a restrição de ser periódico. Então, ele tem a transformada, e a gente chamou isso aí de f de ômega. Transformada de Fourier, usei esse fzinho aí para falar transformada, e posso fazer a volta. Conhecendo o cara na frequência, volto para o tempo. Então ele conseguiu, a gente mostrou lá que aqueles gráficos do CK era espectro de frequência. O sinal tinha aquele espectro de frequência, aquelas harmônicas. Aí aqui ele encontrou a mesma forma, eu estou mudando do tempo para a frequência, criou os dois domínios, domínio do tempo e domínio da frequência. Então isso eu passo de um lado para o outro com o Fourier. Depois, né? Só que o Fourier ficou com isso aqui. Eu tinha que ter a integral, módulo da função, integrando aí de menos infinito a mais infinito, ser finito. Aí surgiu um problema. Vários sinais, né? Não faz isso. Se eu integro um seno, o módulo do seno, que era negativo, vira positivo. Se eu somar todos os embaixo da curva, vai dar infinito. Então, isso acontece com vários sinais, não vai. Então, quando isso aqui vai para zero, essa integral dá zero, necessariamente a função caiu para zero. Em algum momento ela foi para zero, e se eu integrar mais para frente, não interessa, a partir dali ela é zero. A integral vai dar zero. Aí surgiu Laplace. Laplace botou um exponencial aqui. Né? É elevado a menos sigma t. Se eu botar elevado a menos sigma t, vou fazer com que essa função morra. Então, Laplace expandiu aí os conceitos do Fourier. Mas a gente está falando hoje aqui de Fourier. Ele tem a integral de Fourier. Outra coisa que a gente percebe é que tem a cara do CK, não tem? Então, a transformada de Fourier nada mais é do que o CK, quando t tende a infinito. E depois ele conseguiu fazer a volta. Se eu tiver uma função do tempo, volta aí pela transformada inversa de Fourier, que é dado por essa integral. Então vamos fazer aí a transformada de alguns sinais também que vamos precisar. Então vamos relembrar aí a transformada. A primeira função é a função porta. Alguns chamam de porta, outros de janela. Né? É uma função que ela é zero, chega um momento que eu ligo, demora um tempo e depois eu desligo. Então é tipo uma amostra, liguei, depois desligo. Eu peguei simétrica aqui. Está aqui a função aí descrita matematicamente. Ela é 1, né? Quando nesse intervalo aí do menos t sobre 2 a t sobre 2 e 0 fora disso, fora desse intervalo. Apliquei a definição, vou ter a transformada de Fourier. Então, integrei um período, porque a função é zero, né? De menos infinito até t sobre 2 é zero, a integral vai dar zero. De t sobre 2 infinito, ela é zero. Então, só interessa a integral aqui, né? De menos t sobre 2 a t sobre 2. Integrei, substitui os limites e fiquei com essa cara. Também aí fiquei complicado. Que gráfico vai dar isso? Quero fazer um gráfico, quero imaginar a cara desse gráfico. Está complicado. Aí compliquei um pouquinho mais aqui.
dividi aqui por 2 e multipliquei por 2. Passei o J daqui para baixo. Ah, isso virou um seno, né? Isso é um seno de ômega t sobre 2. Então, mais uma vez, quem é o gráfico disso? Seno de ômega t sobre 2 dividido por ômega. Ah, compliquei. Então, vou transformar isso novamente num seno de x sobre x, numa função sinc, uma função amostra. O que é que eu preciso? Fazer com que aqui embaixo fique, denominador fique igual aqui ao argumento do seno, ômega t sobre 2. Então, fiz isso. Multipliquei aqui por t e multipliquei em cima por t, então não alterei nada. E o 2 que estava aqui eu trouxe para cá, para baixo. Ele está lá em cima, né? Se eu fizer a divisão. Ah, agora, isso aqui eu sei a cara dessa função. A função que a gente já viu nesse instante, um seno de x sobre x. Ó. Então, a transformada de Fourier dessa porta, nessa função porta, é isso aqui. Então, ele é em torno da origem, está vendo? A maior parte do sinal está aqui, né? Esse primeiro pico aqui está... A energia desse sinal está toda concentrada aqui. Depois a amplitude vai caindo. Ele varia aqui com seno, vai ficando positivo, negativo. Quando o seno aqui for zero, múltiplos de Capi novamente, como a gente tinha falado, né? Cada múltiplo de Capi significa ômega t sobre 2 igual a Capi. Ou em cada múltiplo de ômega zero, onde ômega zero é a frequência fundamental. Então, nos múltiplos de ômega zero, ele é zero. Tem ganho zero. E o que tem de diferente desse sinal, se a gente olhar esse sinal para o anterior? Kaique, qual é o principal cara que a gente bate o olho no gráfico anterior e esse cara? Qual a principal diferença que tem aí, já de cara? Kaique, o gráfico anterior a gente tinha ele aqui no MATLAB. Vou rodar aqui de novo para NH 500. Kaique. Ó, o gráfico anterior é isso, o espectro do trem. Olha agora. Está vendo que é de Kaique? Também outro. Estou aqui, professor. Qual a principal diferença entre os dois gráficos? Um é um trem de pulsos e o outro é contínuo. Não, mas estou dizendo, se a gente olhar na frequência, um é discreto, né? Esse aqui é o espectro na frequência. Ela é discreto. O outro é contínuo, é um gráfico, matematicamente, é função contínua. Ou seja, está vendo aquele espectro lá, se eu voltar aqui, que é melhor de ver, tinha um espectro que era discreto, só nos múltiplos das harmônicas, né? Os múltiplos da fundamental. Fora disso, não tem sinal. Só existe múltiplos. Já aqui não, né? Qualquer que seja ômega, qualquer que seja o gráfico que está em ômega, plotei f de ômega, qualquer que seja ômega tem, o sinal é definido, é um sinal contínuo. Então, sinais periódicos têm espectro discreto, sinais contínuos têm espectros, sinais não periódicos têm espectro contínuo. Beleza? Então, todas as frequências estão lá. Eu gero todas as frequências. Beleza? Dúvidas? Mais outro sinalzinho, o pulso, o impulso, né? O delta de Dirac. Só lembrando as funções do impulso, né? A gente já falou naquela hora, eu devia ter botado antes, ele apareceu aqui. A integral em zero, de menos infinito a mais infinito, é exatamente igual a de zero menos zero mais, né? O impulso só existiu aqui. Dá 1. Impulso vezes uma função, dá a função do ponto, porque ela é zero,
exceto no ponto. Então, o produto vai ser zero, salvo em t igual a zero. Em t igual a zero vai dar f de t zero. É constante, sai fora da integral. Integral do impulso 1. E outra propriedade do impulso é a escala. Escalei aqui no tempo, AT. Ela é 1 sobre o módulo de A. A gente vai escalar novamente o A é positivo. 1 sobre A, delta de T. Então, são as definições aí, propriedade da função impulso. Eu vou aplicar agora a definição, que era transformada de Fourier desse cara. Definição. Então, integral de 0 menos a menos infinito a mais infinito só interessa de 0 menos a 0 mais. E vai dar a função no instante zero, né, que o impulso aconteceu na origem. Então, aqui no instante zero, o cara aqui dá 1. O impulso tem um espectro contínuo, é um sinal não periódico. E é um constante, qualquer que seja a frequência. Ou seja, uma coisa interessante fisicamente desse sinal é que ele excita todas as frequências. Ele excita todas as frequências com o mesmo magnitude, é o efeito dele lá. Então ele tem o mesmo peso. Então, tanto DC, todas as frequências o espectro todo é constante. Então ele excita igualmente todas as frequências. Isso a gente falou no controle 1, por isso que ele era usado como modelo, resposta ao impulso. Joga o impulso, tudo que tem de aparecer, aparece. Ele citou todas as frequências. Beleza? Perguntas, dúvidas? Então, esse cara tem transformado a 1. Vamos tentar ir à volta. Eu tenho fazer a transformada inversa. Eu sei que isso aqui é 1. Se eu pegar a transformada inversa, vou querer o f de t. Delta de t minúsculo, né? Usando a notação, letras minúsculas no tempo, letras maiúsculas na frequência. Então, aqui é um delta minúsculo, aqui é um delta maiúsculo. E apliquei a definição. O cara é 1, ficou 1 vezes isso. Logo, delta é 1 sobre 2π, integral disso, que vai dar isso aqui, né? E elevado a j ômega é um seno mais um cosseno. Aí vou integrar isso, o ômega, e vou integrar o seno. Cosseno e o seno. A integral do seno vai dar zero, que é função ímpar. Então, outra forma de representar impulso é essa integral. Então a gente vai admitir que isso é verdade. Para poder, transformada de Fourier ida e volta, transformada e a antitransformada, toda transformada inversa, é válida. Dada uma função, existe uma única transformada, por isso que eu posso fazer a volta. Então, para eu conseguir a volta, eu vou admitir que isso é verdade. Como delta é uma função generalizada, matematicamente, os conceitos de função generalizada, isso vai valer. Essa integral do cosseno entre menos infinito dá, né, vai dar um impulso. Por que isso? O que poderia justificar aqui? Por que essa integral dá infinita? Menos infinito é infinito, isso vai dar um impulso. Ou seja, fora da origem, né, ela é zero. E na origem ela vai dar alguma coisa infinita. O que acontece quando aumenta a frequência? Se eu olhar isso no tempo. Eu estou olhando aqui, estou aumentando a frequência, está crescendo. No tempo, o que vai acontecer com ela? Propriedade de Fourier. Expansão no tempo, contração na frequência e vice-versa. Então, eu estou fazendo uma expansão em ômega. Eu vou dar uma concentração em t. Se ômega tender a infinito, t vai para zero. Então, se eu olhar lá no tempo, eu estou concentrando essas somas tudinho e toda a influência dela vai ser em t igual a zero. Somar tudo vai dar um impulso. 2π vezes um impulso. Né? Corto com 2π, vou ter o delta. Beleza? Então, função impulso
Algumas vezes a gente vai ver com esta cara. Ou com essa cara, né? Ou com a soma do integral do cosseno, ou com a integral da exponencial, são coisas iguais aí, a menos da relação de Euler, a expansão desse cara em senos e cosseno. Então, vamos brincar com esses também, vendo essas caras aí de impulso. Transformada aí do cosseno. Novamente, cosseno é um sinal periódico. Não tem transformada de Fourier. Tem a série, mas não tem a transformada. Só que, no momento que a gente entrou para funções de distribuição, isso aqui é válido. Aí já é uma outra matemática de funções de distribuição e permite que os caras que sejam periódicos tenham também transformada, só que vão ter espectros discretos. Então vamos ver aqui a transformada de Fourier do cosseno, uma função periódica. Então, a rigor, não tinha transformada de Fourier, porque não satisfaz aquela integral do módulo ser finita e ser um sinal periódico. Mas vamos lá, apliquei a definição. Transformei aqui o cosseno em exponencial. Multipliquei aqui as exponenciais. Então, tenho isso aqui. Separei as duas integrais. Opa, a integral disso aqui não é um impulso? Acabamos de ver, nesse instante, que essa integral era um impulso. Cadê isso? Está bem aqui assim, ó. Essa integral é um impulso no instante t. Então, o cosseno, isso dá um impulso em ômega menos ômega zero, e aqui também, né? Outro impulso que acontece em ômega mais ômega zero. Lembra que era 1 sobre 2π, né? Então, eu ajusto o ganho, ficou π. Já está um meio aqui, faltava só o π. Então, eu multiplico por π, tenho lá, multipliquei por π. Então, a transformada de Fourier de um cosseno. Então, isso vai ser interessante. É um impulso em ômega zero, outro em menos ômega zero. E a amplitude desse impulso é 1. Se isso fosse o seno, também ia dar 2 impulsos, só que um para baixo e outro para cima. Ok? Então, transformada de funções periódicas torna possível, nesse conceito de funções generalizada, tem transformada de Fourier única, ida e volta, tanto a transformada quanto a transformada inversa, formando um par de transformadas. Então, tem essa cara, o espectro de frequência aí de um cosseno. O seno, esse carinha aqui anda para cima e esse para baixo. A transformada, vamos pensar o seguinte, está meio chutado esse cara aqui ser um... Mas é aquilo que eu falei, ó. Isso aqui é cosseno, mais seno, a integral do seno dá zero. E aí, se eu levar isso aqui para infinito, estou levando na frequência para infinito, no tempo estou levando para zero. Então, justifica o fato. Mas vamos ver pela volta da transformada inversa. Eu vou admitir que isso aqui é o f de ômega. Vou pegar aí a transformada inversa desse cara. Eu apliquei a definição. Quem é a transformada inversa disso? Não é isso? Impulso vezes exponencial. Dá a exponencial no ponto que acontece o impulso. O impulso acontece aqui em
ômega zero, exponencial em ômega zero. O impulso acontece aqui em menos ômega zero, exponencial ômega zero. Divido por 2. E o π, né? Então, isso aqui é o cosseno. 2 eu cortei com 2, isso dá o cosseno de ômega 0t. Eu tirei o π, né, daqui para cá. Ah, não, cortei o π daqui com esse daqui. Ó. Π do... E o meio passou para cá para dentro, cosseno, mostrando que é verdade. Não é só sentimento do expansão no tempo, contração na frequência e vice-versa. Então, matematicamente, as coisas estão ligadas. A transformada do cosseno são impulsos. Isso vai acontecer para todas as funções periódicas. Lembre que as funções periódicas vão ter senos e cossenos. Senos e cossenos são impulsos nas fundamental e nas harmônicas. Beleza? E um sinal que a gente vai precisar também transformada de Fourier é o trem de impulsos. Então, é um sinal periódico. A gente acabou de ver a expansão dele em série. Então, um sinal periódico. Aqui o trem de impulso com aquela cara de sequências de impulso. E vamos calcular a transformada de Fourier dele. Para calcular a transformada, eu usei aqui a cara de... Esse trem de impulso tem a cara de exponencial, que a gente chegou na série. Então, vou usar essa visão dele com essa série para calcular a transformada de Fourier. Então, está aqui o sinal, é elevado a menos j ômega t, tem a transformada de Fourier. Logo, pela propriedade da linearidade, eu posso integrar um operador linear, integral da soma e a soma das integrais. Então, integral do impulso, de elevado a j ômega é um impulso. Então, claramente, os impulsos vão acontecer aqui no ômega k, ômega s. 2π sobre t, né? 1 sobre t já estava, e aqui é 2π vezes o impulso, né? A integral é 2π vezes o impulso. Voltando aqui, ó. Só lembrar aqui, ó, isso aqui era o impulso. Se eu quero só a integral, é 2π vezes o impulso, né? Eu quero essa integral. Ela é 2π vezes o impulso. Então, a integral de um trem de impulsos também é um trem de impulsos. A transformada de Fourier de um trem de impulso é um trem de impulso. Só que, onde é que vai acontecer os espectros? O trem de impulso lá era contínuo, era uma função periódica, aqui vai ter um espectro discreto. E só vai acontecer nos múltiplos de ômega s. Onde aqui eu chamei de ômega s, né? 2π sobre t. Né? Então, opa, apareceu um carinha aí, 2π. Então, só em 2π sobre t vai aparecer esse impulso, o espectro discreto. Então, sinais periódicos, espectro discreto. E, mais uma vez, esse espectro, as amplitudes são iguais. Entrei com impulso, a gente viu que a transformada era constante. Aqui também do trem de impulso vai ter amplitude constante, e é dada pelo ômega s, aí, o 2π sobre t. É um sinal aí que a gente vai precisar bastante para poder entender a amostragem. Eu vou precisar desse, tanto esse cara com visão no tempo, quanto visão na frequência. Né? E as visões no tempo a gente viu tanto em série trigonométrica, quanto em série
exponencial e quanto por sucessões, né, por sequências de impulsos. E posso fazer isso usando propriedade também. Ó. Se eu usar as propriedades de Fourier, a transformada desses somatórios, Fourier linear, é a transformada das parcelas. Transformada de cada parcela dessa dá impulso. Agora eu vou perguntar aí para o Vitor. Vitor, por que ficou isso aqui? Transformada de... Estou calculando a transformada de cosseno. Para ser transformada para dentro do somatório. Vitor? Oi, professor. Eu não sei responder essa pergunta. Vitor, né? Vitor, o que tem bate? Professor? Oi, vai. Professor? Sim. Alô? Pode responder, então, qualquer um dos dois. Tem dois Vitor. Vitor Souza, que respondeu? Professor, não sei. Não sabe. O outro Vitor Martins, só parece mate aqui. Vitor. Eu acho que é porque os cossenos estão em algumas frequências apenas, né? Não, então Aí o outro também estava. O outro só existia a frequência de K. Eu estou olhando aqui, ó. O que a gente tinha visto antes era a frequência de cosseno. Cadê? Frequência de ômega 0 T. Era uma frequência específica. Ômega 0 T. Lá eu tenho várias frequências, né? É K ômega 0 T. Então, tem a ver com K. Né? Então, se eu olhar aqui, eu tenho cosseno de K ômega 0 T. É uma transformada do tempo, eu estou aqui, é tempo, né? A frequência, se eu olhar isso aqui é ômega 0 vezes KT. É a mesma coisa, né? Se eu olhar no tempo, a frequência está ômega 0 e em relação à anterior, é KT. Se eu passo para o Fourier, propriedade do escalamento no tempo. O tempo agora eu multipliquei por KT. O que acontece na frequência? Divido por K. E o módulo vem dividido por K também. Então, propriedade de escala na frequência, escala no tempo, né? Escala na frequência, e de volta. Ora, se eu usar aquela propriedade também que a gente viu aqui do impulso, olha lá, impulso de AT é 1 sobre A, que é uma escala. Né? Então, F de AT, então eu posso transformar isso aqui, passo K ômega 0 para cá, ficou tudo por K. E multiplico por K, corto com K, caiu aqui, né? Beleza? Então, se eu usar aquela propriedade, eu vou multiplicar o impulso por K, em K ômega 0. K corto com K, fiquei naquilo que ficou pelo meio. Acho que eu não botei a conclusão aqui, mas simplesmente é só cortar o K com K. Quando eu passo aqui o K para fora, usando a escala, ele corta com esse. Múltiplos em ômega S, né? 2π sobre T ômega S. Beleza? Me faltou parênteses aqui, então. Faltou fechar o parênteses aqui no final, né? O parênteses que eu abri aqui, ele fecha aqui no final. Depois eu vou corrigir. Beleza? Então, fácil de ver. Hã? Quem falou? Alô? Beleza, só ia confirmar mesmo. Tranquilo. Ok, então eu tenho aí, isso vai ser importante, voltando, a transformada de um trem de impulsos é um trem de impulsos. Só vai acontecer nos múltiplos da frequência, né? Ômega S 2π sobre T,
Estou chamando aqui de ômega S, e o S é de sample. Quando eu vou mostrar sinais, eu vou mostrar periodicamente, um período T. E a frequência 2π sobre T vai ser frequência de amostragem. Por isso que eu dei o nome ômega S aí. Né? Beleza? Ômega S e ômega 0 aqui, eu até estou aqui com um probleminha. Aqui. Eu chamei aqui de ômega... Onde tem ômega 0 aqui, ômega S. Vou trocar aqui, né? Acabei... Ômega 0 e ômega S são a mesma coisa, beleza? Aqui está com ômega S, mas aqui eu botei ômega 0. Esse cara aqui é para ser ômega S. Está vendo que aqui ele está vindo com ômega S. E aqui na segunda parte, eu peguei lá da anterior, e que tinha ômega 0 e não mudei para ômega S. Então, onde tem ômega 0 é ômega S. A volta é mais fácil de fazer. Toda vez que tiver função generalizadas, onde tem a integral da generalizada é mais fácil. Olha lá, eu estou com M, aquele cara que a gente achou. Quero fazer quem é ela no tempo, transformada inversa. Apliquei a definição. Fourier linear, então posso também usar a linearidade. Ó. Troquei o somatório com a integral. A integral é linear, a integral da soma é a soma das integrais. E a integral de cada um carinha desse dá a exponencial no ponto que acontece. Eu estou integrando em ômega. Então vai acontecer nos pontos onde acontecer o impulso múltiplo de ômega S, K ômega S. Então, em todo ômega, que é K ômega S, olha lá, ficou JK ômega ST. Aí, o que é isso aqui? Aquele degrau que a gente viu, né? Aquele somatório de impulso. Essa soma de exponenciais dá um impulso. Olha lá o M de T. Então, as coisas batam. Eu preferi fazer essa revisão, porque normalmente quando a gente vai uma hora precisar de uma forma, outra hora de outra, tem momentos que é mais fácil ver o impulso como um trem de impulso, com uma série exponencial, com a trigonométrica, e aí vai. Então, a gente, lembrando aí desse matemática aí do Fourier. E a gente mencionou algumas propriedades da transformada, só para relembrar também. Linearidade, né? Então, posso fazer uma combinação linear de sinais, é também a mesma combinação linear na frequência. Olha aquela da escala que a gente falou. Escalei no tempo, corresponde na frequência, dividir por A, e o módulo também dividido por A. Normalmente a gente nem põe um módulo, porque normalmente eu escalo com tempo, com A positivo. E a volta também, né? Então, escala tempo, escala frequência, escalei aqui, ó, de volta, multipliquei por A, dividi por A aqui, no tempo. Deslocamento no tempo, deslocar no tempo, multiplicar por exponencial. Né? Beleza? Modulação, né? Esses dois aí. A mesma coisa, eu desloquei na frequência, fiz a modulação lá no tempo, multipliquei por seno e cosseno. E aqui é exponencial, seno e cosseno. Então, modular em amplitude, né? Estou modulando a amplitude do f de t. E tem a dualidade. A dualidade diz o seguinte, eu tenho um sinal, a gente lembra que eu estou usando letras minúsculas, sinal no tempo. Letra maiúscula, a transformada desse cara. Então, você pega o sinal que é f de t, o f maiúsculo, significa que lá peguei a transformada de Fourier do cara, no lugar do ômega, eu coloquei t. Beleza? Então, tinha um sinal, eu fui lá, peguei a transformada dele. Depois dessa transformada, f de ômega, maiúsculo, f maiúsculo. Onde tinha ômega, eu joguei t. Se eu pegar a transformada de Fourier desse novo sinal, ele é 2π.
vezes a função original lá do tempo, onde tem T, eu botar menos ômega. Então, é uma dualidade. Também, isso é interessante para alguns casos. Por exemplo, se eu quero... Nós vimos que a transformada, né, uma aplicação legal para isso aqui, vamos imaginar o seguinte. A transformada dessa porta foi uma função sync. Esse cara aqui. Se no lugar do ômega eu colocar T minúsculo, tem uma função no tempo. Quem é a transformada desse cara? Se eu aplicar a definição de transformada de Fourier, vai ficar um bicho cabeludo para resolver, né? Vai ficar um seno de x sobre x vezes um exponencial em x. Vou precisar de integral por partes e gastar muita munheca para chegar na transformada de Fourier desse sinal. É mais fácil usar a dualidade. Né? Muito mais tranquilo usar a dualidade e chegar lá na rampa, ou no pulso. Então, em muitos casos, a dualidade facilita bastante. Convolução. Propriedade da convolução. Convolução de duas funções dá o produto na frequência. Então, lembrando dos modelos de resposta ao impulso que a gente viu em controle 1, controle analógico, a gente viu que entrando com sinal, a saída era a convolução no tempo, né, do sinal com a resposta ao impulso. E lá na frequência são produto. Então, muito mais fácil. A convolução é uma integral, o produto é muito mais fácil do que resolver a integral. Vamos usar bastante aqui a convolução no tempo. E o contrário, produto no tempo da convolução na frequência. Só que aparece um fator aqui de 2π, devido à definição da transformada de Fourier daquele 2π, transformada inversa. Então, convolução na frequência dá produto no tempo, mas tem um fator de escala, né? Vamos não esquecer desse fator de escala. Alguma pergunta, alguma dúvida? E lembrando aqui na escala, sempre aquilo, ó, se eu expandir no tempo, contraio na frequência, e vice-versa. E algumas funções aí com transformada. Né? O nosso objetivo é usar a matemática, então não precisa, ninguém vai ter, vou ter que abrir as integrais, penar. Isso já cobraram de vocês, tanto na matemática, quanto em circuitos, sinais de sistema. Eu quero que tiver essa tabelinha aqui, dada a cara no tempo, eu preciso transformar, você ter ela aqui, opa, é isso. Não vamos perder tanto tempo, a não ser quanto pedido, para provar matematicamente que isso é verdade, eu tenho que usar a integral e usar as propriedades. Então, eu vou ter alguma tabelinha que eu tenho a função no tempo e vou ter a função na frequência. Olha lá um aqui. Função degrau, a transformada é um impulso. 2π vezes o impulso na origem. Cosseno que a gente tinha visto, soma daqueles impulsos. Função seno é um impulso que acontece em ômega zero, né, positivo, um impulso que acontece em menos ômega zero negativo, né, um para cima, outro para baixo. A exponencial transformada de Fourier no espanhol é um seno. Ó, dá 2π vezes o impulso. Lembra que a gente viu isso aí, mostrou lá. Né? Aqui aconteceu em ômega zero. É a integral disso aqui, né? Vezes o ômega zero, deslocamento na frequência. Estão usando propriedade. Ó. Disso daqui para cá,
Ah, eu quero isso. Isso aqui nenhum? Multipliquei por isso. Multiplicar é modulação, né? Multipliquei por isso, deslocamento na frequência. Um fator aí de conversão. Então, propriedades. Trem de impulso. Também é um trem de impulso. Com espectros em ômega-s e amplitude ômega-s. Função porta que a gente viu lá. A função sinc. E aquilo que eu falei, ó, a transformada da sinc, sendo de x sobre x, vai dar uma função porta. Para chegar aqui, vai dar trabalho. Se usar a propriedade de dualidade, chega com facilidade. Então, dúvidas, alguma pergunta aí sobre Fourier, transformada em série? Então, esses sinais aqui, os matemáticos não brincam muito com isso. Quem viu lá pela matemática, Fourier, não trabalha muito com seno e cosseno, porque as integrais que a gente vê, né, são integrais de Lebesgue, não são integrais generalizadas. Não são as integrais de Riemann. No mundo das funções generalizadas já é outros conceitos, são funções de Lebesgue. E lá não cobre. Mas a gente, sem entrar com um aprofundamento matemático, a gente conseguiu contornar, né? Usando a antitransformada e ver que uma coisa tem a ver com a outra e mostrar que é válido. Então, as transformadas de funções periódicas sempre vão aparecer impulsos e sempre vão ter espectros discretos para poder bater lá com a série, né? A série que é um espectro discreto, a transformada também vai ter que ter transformadas discretas. Dúvidas?